E aí, como que você tá? Tudo tranquilo e você, como é que tá? Maravilha, cara, graças a Deus. Trabalhando bastante aí? Graças a Deus, cara. Agora com esse retorno aí à fase laranja, voltamos com tudo. Pô, que maravilha, cara. Você tá aí em São José, né? Terceiro José dos Campos. Pô, legal, cara. Eu andei indo pra Taubaté aí, viu? Andei dando uns cursos aí. Pois é, poxa, tem que passar por aqui e ficar aqui com a gente um pouco. Ah, legal. Vamos sim, vamos marcar isso daí. E aí, cara, me conta aí como que tá aí no esporte, como que tá no fitness aí? Cara, graças a Deus, né, como eu disse, essa questão da fase laranja voltou. A gente consegue dar mais atenção para os alunos, na verdade, porque mesmo na fase vermelha a gente estava trabalhando por fora, né, das academias, trabalhando em praças, ao ar livre. E mesmo assim, com uma certa restrição, quantidade de pessoas, quantidade de clientes que poderiam estar presentes com a gente naquele momento, né? E Uhum. agora, voltando à academia, a gente consegue alinhar tanto treino presencial, quanto treino online, quanto lá dentro da academia, quanto numa praça fazendo funcional, tá perfeito, tá muito bom. Não, legal, cara. Aí entra a questão do gerenciamento de tempo aí, né? Da agenda, do planejamento, né? Como a gente se falou antes, né? Eu tô o tempo todo, tô na parte da manhã corrida, a parte da tarde eu tenho um intervalo aí de 3 a 4 horas para dar uma descansada para entrar no outro período noturno. Não, bacana, cara, que legal. E o que que você está mais almejando no esporte hoje, cara? Cara, hoje, na verdade, pro esporte em si, eu não quero praticar mais aquele nível de competição que eu tava levando tanto a sério. Agora eu quero ficar no back-office, ficar na retaguarda, ficar Uhum. por trás do pessoal ali, ajudando o pessoal a chegar no objetivo, que é desenvolver um corpo legal e começar a acreditar mais no potencial que pode desenvolver, sim, um corpo melhor, desenvolver uma mentalidade, principalmente a mentalidade de que ele é capaz de chegar no objetivo que ele quer. E a gente está participando aí de um. Vai começar um projeto agora, essa semana. No sábado vai começar um rapaz com a gente para a gente começar a iniciar o processo dele no bodybuilding. Ele está querendo entrar, está vindo com força total. Esperamos aí Não, que uma promessa para o ano que vem, se Deus quiser, já vai estar subindo uns palcos aí no nível amador primeiro, né? Para ele começar a sentir como é o drama e aí subir, estourar. não, total, cara. E como que o coaching esportivo ele tá ajudando nisso, cara? Cara, para falar bem a verdade, total. As ferramentas que, graças a Deus, eu pude aprender naquela primeira formação contigo, ali para mim foi a virada de chave. A gente consegue aplicar as ferramentas no momento certo, no ponto certo, as perguntas certas no momento certo, onde o aluno consegue dar a resposta para ele mesmo, né? Então eu vejo a minha base hoje, eu posso dizer, eu agradeço ao coach esportivo por ter o conhecimento já em coaching esportivo e poder ajudar as pessoas no objetivo delas, né? Que no fim das contas, é a construção do shape para uma competição e alguns para melhoria de saúde mesmo. Eu tenho tido alguns casos de alunos que vêm com problemas aí de hipertensão, diabetes, e a gente consegue, não cura, mas melhora. Consegue fazer Sim. algo fenomenal. O esporte na vida das pessoas é fenomenal. Não, total. E corpo e mente, eles estão interligados, né, cara? Então é aquela tríade lá da alta performance que eu falo da mentalidade campeão, que é o corpo, é a parte técnica, a parte física e a parte mental, né, cara? Então quando você consegue ter um bom planejamento ali, e o treino mental, ele é isso, né, cara? É igual treinar aí na academia, né? Você vai treinar ali na academia, você não vai adiantar treinar um dia só que você não vai ter o shape que você quer. Então, você quer ter o shape que você precisa e deseja, vai ter que ser constante, né? Então a mentalidade ela é a mesma coisa, né? Sim, a pessoa já tem que ter uma base mental bem estruturada, porque a qualquer momento vão aparecer alguns sabotadores na vida dele, que a própria Uhum. mente dele cria. E aí ele não consegue descobrir como ele vai driblar esse sabotador e continuar no processo dele. É muito bacana, as ferramentas são fenomenais. Não, sensacional. E, cara, eu vi que você falou alguma coisa relacionada às crenças limitantes dos alunos também, né, cara? E como que é essa dúvida aí? Que crenças são essas aí? O que que surge aí? Como que dá para contribuir nesse sentido também?
E aí depois a gente já vai entrar na parte da ferramenta que a gente acabou fazendo aí também. E surgem as seguintes crenças. Alguns deles chegam com aquele medo do que pode acontecer. Fica naquela Uhum. incerteza. Você percebe que é incerteza. Poxa vida, eu vou começar esse treinamento agora, daqui 6 meses eu vou mudar o tipo de treinamento, daqui 2 meses eu vou mudar de novo, daqui um mês eu mudo de novo, e aí a gente começa um treinamento mais puxado. Será que eu vou ter coragem? Será que eu vou ter força? Será que eu vou conseguir chegar nesses primeiros 6 meses? Né? A maioria dos alunos que entram com a gente em academia, eles entram nos primeiros 3 meses, eles já vão mostrar para você se eles vão continuar ou não, se eles têm aquela pegada mesmo ou não. Então, o ideal, até eu converso com o pessoal da nossa academia, que é legal a gente, no princípio, né, na matrícula, naquele um abraçar o aluno, conhecer o aluno, já começar a aplicar gatilhos, começar a colocar ferramentas, colocar algumas coisinhas sem que ele perceba que ele já vai começar a abraçar a ideia e já vai se sentir um pouco mais confiante. Então, assim, eu vejo que 95%, talvez eu esteja colocando uma margem até muito alta. As pessoas chegam na academia já com aquele, mas se não der certo eu saio. Eu vou entrar, mas se não der certo eu saio. Não se importam com o valor que pagam, por exemplo, num plano anual, treinam 2 meses. Não quero mais, hoje eu estou cansado. E é um cansaço tão simples que a gente vai até a academia, recebe o aluno chega com aquela cara fechada, emburrado, a gente já conversa, começa a puxar um assunto, faz um tipo de pergunta, outro tipo de pergunta, ele se solta, pronto, flui, ele sai do treino feliz, sai descansado, né? Mentalmente dizendo. Não, sensacional você falar isso, porque aí eu acredito que está a diferença do cara que tem o conhecimento técnico, que aprendeu ali na faculdade, e, cara, show de bola, tá sensacional, e o cara que tem aquele conhecimento a mais também, que do coaching esportivo, com o método Mente de Campeão aí, que facilita, vamos dizer, essa jornada do cara, do início do treino até o final, né? Então, isso daí você está me falando é o rapport, né, cara? Você criar essa conexão com o cara, Exatamente. conseguir entender o que ele está buscando ali. E até na questão desse medo, muitas vezes ele já entra com essa crença, né? Tipo, ó, se não der certo, eu paro no meio do caminho ali, tá tudo bem. Quantas vezes isso já não aconteceu? E aí eu acho que é muito legal entender qual é a motivação dele, né, cara? O porquê e para que que ele tá fazendo aquilo. Sim, Então, muitas vezes você consegue quebrar, às vezes, essas crenças limitantes nele, e às vezes ele nem sabe que ele tem essas âncoras que estão travando ele, né? Mas quando você descobre ali o que que motiva ele ou ela, por exemplo, então, assim, até quantos anos você quer viver, né, cara? Tipo, quem que é mais importante na sua vida? E eu cheguei a usar isso com um aluno da Academia Mente Campeão, e foi assim, tipo, na hora o olho mudou, assim, né? Mudou aquele gatilho, porque ele falou, caramba, pô, eu quero ver minha filha na faculdade, quero ver meus netos e tal. E eu falei, cara, a vida que você tá levando hoje, se você continuar desse jeito, você vai conseguir ter isso? Ele falou, não, de jeito nenhum, cara. Então, o que que você escolhe? E aí ali teve um porquê e para quê, né? E muitas vezes quando não é só por ele, tem um para quem, né? Por quem que você está exato. fazendo isso? Então acho que é um gatilho muito bacana que você pode usar também nesse sentido. Logicamente, entendendo aí o perfil desse aluno, acho que ajuda mais ainda. Acho que a partir do momento que você cria aquela conexão do rapport e o aluno começa a se soltar, ele começa a se abrir, ele mesmo vai mostrando as dificuldades que ele tem, né? E a gente coloca a pergunta certa na hora certa, e ele mesmo dá resposta para aquela dificuldade que ele tem. No final do treino, maioria das vezes, os alunos falam: Poxa vida, cara, era de um professor assim que a rede precisava. Então, assim, o trabalho que eu estou fazendo agora é de formiguinha dentro de uma rede de academias. Antes eu estava fazendo particular, estava fazendo com processos de coaching esportivo particulares. Agora eu entrei dentro de uma rede de academias para a gente começar a startar essa ideia, né, criar isso como se fosse uma segunda base, uma terceira base para os profissionais que atuam lá dentro dessa rede comecem a se identificar, comecem a se interessar e aplicar o coaching esportivo dentro da rede de academias, porque vai ser um diferencial. Hoje em dia a gente vê as academias aí, o instrutor ou o professor ou quem seja, o próprio personal,
chega com o celular na mão ou a ficha física na mão, ó, vamos fazer X, Y e Z de equipamentos e fica ali do lado, conta o exercício, muda de aparelho, conta as repetições. Não, poxa, a gente tem que mudar, tem que destravar isso e fazer com que realmente o trabalho do personal não seja apenas condicionamento físico, que seja um condicionamento físico e uma base mental por trás para o aluno poder render melhor. O rendimento flui naturalmente. Eu acho Nossa, fenomenal. sensacional, cara. Show de bola isso daí. Isso daí eu vejo que é o caminho, por exemplo, para o mundo esportivo e mundo fitness, né? Então, dentro das academias, nos clubes, eu vejo que tá aí esse caminho. E até nesse sentido, esse teste que eu enviei para você, você já tinha feito ele ou não? Já, eu cheguei a fazer. Já tinha feito já? E como que tinha sido o resultado? Eu não lembro, faz tempo que eu fiz. Faz tempo? Fiz em Mogi contigo. Não, Faz tempo. legal. Esse do autoconhecimento, eu acredito que você ainda não, acho que você não Ah, fez. verdade, eu Esse daqui confundi, não. eu confundi, eu Esse daqui confundi. ele não estava na formação ainda na época. É verdade, é E, verdade. e a ideia agora é que ele seja incluído. Então, assim, a gente vai nessa busca constante também de ver o que vai funcionando, o que não vai funcionando. Depois eu te mando essa devolutiva aqui também, tá? Maravilha. Mas ela é bem interessante também, porque até do que a gente estava conversando, de algumas coisas que você mandou aí, eu vejo que até um dos desafios que você falou é a questão das redes sociais também, né? Do se apresentar aí também. Então, assim, a gente vai falar sobre o teste aqui, e aí a gente vai vendo que muitas coisas acabam. E eu falo que, assim, você é um cara, tipo, fora da curva, sensacional, extraordinário. E aí, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui a tela com você, e aí você vai me falar se bate ou não algumas questões aqui, né? Eu lembro que quando a gente conversou, quando a gente fez o teste a primeira vez, você lembra como que deu seu perfil comportamental? Se eu não me engano, tinha sido analítico, foi isso mesmo? Na primeira vez tinha dado divergência, até te liguei, Foi. eu acho, eu mandei uma mensagem, falei, cara, tá errado, não, tem Você alguma coisa errada. refez. Eu refiz, lembra? Eu Lembro, até lembro. analítico. Não, legal. A gente tava usando como base os animais, né? Uhum, é isso Deu, mesmo. deu tubarão, lobo, gato, eu não lembro, mas faz tempo que a gente fez. Eu Sim. cheguei a fazer outros em outras plataformas e deu uma leve diferença, mas assim, muito tênue, a diferença é muito. Sim. E ele muda, né, cara? Ele vai mudando conforme você vai mudando os seus objetivos, até conforme você vai aprendendo mais, vai se conhecendo mais, você vai tendo tomadas de decisões aí, né? E você está conseguindo ver aí? Sim, abriu aqui. Não, bacana, cara. Então, assim, esse teste, ele traz um conjunto de autoconhecimento, por exemplo, do Leandro, e eu falo que ele é muito interessante também, essa aplicação, por quê? Ele mostra aqui, por exemplo, que os seus lados mais fortes do seu autoconhecimento, você é um cara muito voltado para esse senso de realização, o seu lado de planejamento e de resolução das coisas que você busca fazer. Então, se você, ouso dizer, quando você põe uma coisa na cabeça, você vai lá e faz, né? É um cara que busca muito essa questão da influência e da integridade. Eu ouso dizer que você exerce a sua influência através do seu conhecimento, então de um conhecimento íntegro. Você não vai querer fazer isso se você não tiver certeza daquilo que você está falando. É isso mesmo? Exatamente. Quem está dizendo isso foi você, as suas respostas. E Sim, você mostra uma maturidade pessoal muito grande. E aí, só a questão, por exemplo, a menor ali, por exemplo, no conjunto de autoconhecimento, foi a questão da gestão e do controle. E isso, eu ouso dizer que tem muito a ver com a sua questão de pessoas, que eu ouso dizer que você é um cara que gosta muito de pessoas. E sim, você busca, talvez, não querer magoar muitas vezes as pessoas, ou querer até que todos estejam bem. Isso acontece? sim, com frequência. Então, muitas vezes você prefere soltar um pouco mais a rédea do que talvez até apertar um pouco mais, ouso dizer, até com os alunos, com as pessoas que você gerencia ali no seu dia a dia na Sim. academia, né? É isso daí mesmo, Leandro? Exatamente. O bem do todo é melhor do que o meu. Eu penso um pouco assim, sabe? Eu prefiro ver todo mundo bem, todo mundo harmônico, do que eu Uhum. ter que ser incisivo e massacrar as pessoas.
Não, show de bola. E aí ele fala que até o seu conjunto das realizações, por exemplo, ele deu muito meio a meio, né? Então, você está vendo ali conjunto de realizações, meio a meio. O que que é isso? Isso daí representa aquela questão da influência e integridade que a gente falou. Então, por exemplo, se você ouso dizer que se você vai vender o seu serviço de personal, você é um cara que vai buscar fazer isso através da sua credibilidade, da integridade e sinceridade do que você faz. Aí sim você vai usar esse conjunto como uma forma estratégica de influência de pessoas. Ouso dizer que Sim, você não vai querer inventar mundos e fundos para tentar persuadir muitas vezes as pessoas, influenciar para fazer alguma coisa e tal. Faz sentido isso? sim, não podemos ser charlatões, né, cara? De charlatão o mundo tá cheio, né? E muita gente cai em charlatanismo, em redes sociais, principalmente. As pessoas veem algo que, quando é apresentado de fato, não tem nada a ver com aquilo que está sendo apresentado numa rede social, por exemplo. Eu Exato. prezo muito por essa questão da honestidade, né? Apresentar o que realmente tem que ser feito, o que deve ser feito e como vamos fazer. Eu prezo muito por isso. Não, show de bola, cara. Sensacional. E aí, no seu conjunto de realizações, ele acaba mostrando aí o seu senso de iniciativa, né? Ao mesmo tempo, você é um cara que mostra muito a exigência de qualidade naquilo que você está entregando. Então, quando você me fala, cara, eu vou dar o treino para o cara, tem que estar focado nele. E aí a gente fala muito isso no coaching esportivo, né? De criar o rapport com o cara. Sim, Celular eu vou deixar para olhar depois ali. E nisso mostra muito seu senso de persistência, você é um cara que sempre está buscando estudar, buscando ali as informações, por exemplo. Então, ali, o senso de busca de oportunidades, muitas vezes, acaba sendo até menor, porque eu ouso dizer que você arrisca, mas de uma forma muito ponderada também, né? mais contido, né? Mais contida. E isso, os seus traços, eles mostram muito isso. Até eu lembro que no perfil comportamental também mostrava bastante isso, né? Sim, Mas é um cara que entrega uma capacidade muito grande de entregar resultados aí, né? Tanto no cumprimento, na orientação ali da eficiência da qual você vai estar desenvolvendo, né? E aí esse teste ele mostra ali o planejamento e resolução dos problemas também. Então você é um cara que busca muito fazer isso de uma forma sistêmica. Então você planeja, ouso dizer que de uma forma mais sistêmica, buscando ali é, é um cara bem ponderado também, né? Fala ali a preocupação com a gestão financeira e, ao mesmo tempo, mostra até um certo equilíbrio com a resolução de problemas também. E ali no seu conjunto de gestão e controle, é um cara que busca correr riscos de forma bem moderadas, então você vai fazer as coisas mais na certeza. Se falar para o sim, Leandrão arriscar muito, ouso dizer que o Leandro não vai arriscar. Então, isso é uma característica sua? sim. Eu vi. A hora que você falou, já me vi no trabalho, né? Algumas pessoas chegam, alguns alunos chegam com treino de internet, por exemplo, sabe? Assistem Uhum. alguns vídeos de bodybuilders enormes, aqueles caras monstruosos, fantásticos. Cara, eu quero fazer esse treino e mostra o celular, sabe? Você olha para a pessoa e fala assim, meu amigo, vem cá, vamos te trazer para a realidade. Vou te falar o porquê que você não deve fazer esse treino. Não vou falando que você não pode, vou falando que você não deve. É diferente. Você não deve por X, Y e Z. Você tem uma estrutura corpórea X, o atleta tem uma estrutura corpórea Y e Z. Além de tudo isso, o cara tem uma estrutura monstra. Então, assim, eu vou dar a base pro aluno entender, entrar na realidade, vou bater o pé no chão, que é a confiança e a certeza do que eu estou falando, e mostrar para ele com a certeza, né, sendo assertivo, de que ele pode sim um dia chegar lá, mas primeiro ele tem que começar dando o primeiro passo que é lá embaixo. Então, assim, é aquela questão da confiança. Poxa, aqui é meu chão, eu vou bater o pé porque aqui é meu chão e eu sei o que eu estou falando. Quando eu não tenho certeza, aí eu já até peço para a pessoa, meu amigo, vamos conversar isso no futuro. Volto, pesquiso, estudo, venho nos manuais da faculdade, pergunto tudo, aí eu dou a resposta para ele, porque eu tenho que ter certeza do que eu vou falar. É bem isso que você acabou de orientar, acabou de falar. E é bem isso que você está falando, né? Até o seu conjunto de maturidade, por exemplo, aonde você tem a certeza de que você está certo, então, ou seja, sua autoconfiança, você vai falar. Se não, ó,
Aqui, ó, orientação para objetivos. Então, muitas vezes você também, pô, se eu não sei, vamos buscar melhor saber qual que é o real objetivo disso, vamos ver se funciona, se não funciona. Até Vamos. porque no esporte a gente não pode errar, né, Douglas? A gente tem que oferecer para a pessoa, principalmente no ramo de academia, né, na musculação, a gente não pode orientar o aluno a fazer um tipo de exercício, um tipo de movimento que vá colocá-lo em risco e sofrer uma lesão. Nossa, isso aí é a pior coisa que tem que eu vejo. No Uhum. jiu-jitsu, por exemplo, o cara, você já orienta a pessoa, vai para cima e finaliza nos 10 segundos. Poxa, mas 10 segundos? Realmente, tem lutas que são definidas em 10 segundos, mas tem lutas que demoram 3 rounds para acabar, porque é um jogo de xadrez. Isso Exatamente. é aonde entra a questão da mente do aluno. A mente tem que estar condicionada junto. Exatamente isso, cara. Perfeito. Então, é o que a gente sempre conversa, né, cara? Porque, por exemplo, o jiu-jitsu, às vezes, qual que é a intenção, vamos dizer? Pô, é finalizar. Mas se você não fizer uma transição bem feita, uma transição legal, você vai perder o intuito que é a finalização, e às vezes você acaba sendo finalizado. Então, às vezes, o que diferencia um faixa branca de um faixa preta, às vezes o faixa branca ele pode estar para finalizar, mas o faixa preta ele já tomou tanta porrada que ele está tão acostumado, às vezes, ali naquela situação, que ele é mais paciente, é mais ponderado, faz a transição no seu tempo. E o faixa branca, quando está começando, não, ele quer, pô, eu quero finalizar, eu quero aprender o armlock voador lá, eu quero fazer o que o cara do vídeo está fazendo. E é muito nesse sentido. Então, é bem isso, né? E aí, esse processo de autoconhecimento, ele vem muito é, nesse sentido também. Então, assim, isso mostra, por exemplo, o seu senso aí de maturidade, de desenvolvimento que você vem buscando, e essa ferramenta, ela permite também olhar ali, por exemplo, as lacunas, o que eu posso fazer para melhorar em determinada situação, o que eu posso acabar desenvolvendo. Então, por exemplo, você falou a questão das redes sociais. E aí eu te pergunto, olhando esse teste, o que você pode usá-lo ao seu favor para que você desenvolva, por exemplo, as redes sociais, como você estava ponderando, que é uma questão que você deseja trabalhar mais, por exemplo. Porque hoje eu vejo assim, hoje não, já há um tempo, a rede social é o nosso cartão de visita, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook é nosso cartão de visita. É ali que a gente mostra, é ali que a gente põe o nosso trabalho, é ali que a gente mostra os resultados, né? Um pouco da vida pessoal. E isso para os nossos alunos, para os clientes, é bacana. É a primeira coisa, se você tem Instagram, é a primeira coisa que a pessoa pergunta, já nem pergunta mais do cartão de visita para te ligar, etc. e tal. Já vai te buscar na rede social para ver se tudo aquilo que você está apresentando para ele naquele momento é congruente. Se de repente o cara posta algo lá, poxa, eu sou personal trainer, aí vou começar a postar lá baladas que eu tô saindo, que eu tô vivendo em noitada. Poxa, que personal trainer é esse? Que resultado que esse cara vai apresentar? Então eu não tenho essa dificuldade porque eu consigo manter uma linha congruente do que nas minhas postagens. O que eu vejo hoje como dificuldade, até eu coloquei uma questão financeira, adquirir ferramentas, né, aparelhos, né, telefone, câmeras, que me proporcione uma melhoria na gravação de um vídeo, na edição de um vídeo e para poder postar mais conteúdo. Né? A dificuldade hoje, se você me perguntar, Leandrão, qual é a dificuldade que você tem hoje no seu Instagram? Eu vou responder, Douglas, é o meu telefone. Eu ainda não consegui adquirir uma ferramenta legal para que eu consiga fazer uma postagem utilizando aqueles aplicativos de edição de imagens, que a gente pode editar vídeos. Eu consigo, eu instalo, funciona, ele para. Mas é ferramenta, né? É Uhum. hardware. Eu vou ter que trocar o mais rápido possível. O problema é que Entendi. com essa transição que entrou aí, pandemia, retorno às atividades e fase vermelha novamente, me deu uma virada assim de prioridades, vamos dizer assim, que eu tirei as minhas crianças, eu tirei ela de uma escola pública, vamos voltar para um particular, então a educação se tornou prioridade. Eu já deixei a Uhum. ferramenta de trabalho para uma terceira ou quarta prioridade, talvez, ainda não consegui bater ainda quais são essas listas de prioridade. E a gente, como você diz, a gente evolui, a gente fica maduro, né? A maturidade faz a gente evoluir. E aí eu vejo que, assim, a minha maior dificuldade hoje é a ferramenta para a rede social.
Eu tenho feito algumas adaptações pelo computador, tenho feito algumas adaptações pelo tablet que a minha esposa usa para fazer os atendimentos online, mas assim, eu preciso da minha ferramenta. Então é o que eu estou Uhum. buscando. Vai ser agora meu próximo passo para entrar na rede social para começar a explodir. Entendi. E, e até nesse sentido, cara, isso é até interessante, que isso daí entra até naquela questão da busca de oportunidades que a gente estava conversando, né? E aí eu pergunto para você, por exemplo, quantos mais alunos ou o que que você precisa fazer para estabilizar nesse sentido e fazer com que isso torne-se, por exemplo, esteja na sua lista de prioridades aí, por exemplo? O que mais que pode ser feito que você fala, cara, em X tempo eu vou conseguir desenvolver isso, eu preciso fazer isso agora que vai me levar a chegar nisso, por exemplo. Na verdade, agora o que eu vejo é assim, eu preciso de tempo, mas não tempo hábil para sentar e fazer as coisas. Eu preciso de um tempo para eu ser reconhecido dentro dessa rede de academias que eu entrei. Então, eu creio que, assim, no máximo daqui a uns 15 dias eu já devo estar fechando mais uns 2 ou 3 alunos de personal ali dentro. Com Bacana. esses 2 a 3, nos primeiros 2 a 3 eu já consigo resolver esse problema da ferramenta, né? Uhum. Aí é bem prático. Por hora, como eu disse, eu tive uma reviravolta e acabei mudando a minha lista de prioridades, onde era a ferramenta a princípio. Esse ano entrou, já deu essa bagunça de novo, não sei se em Mogi travou, mas aqui em São José travou tudo, fechou tudo, a gente fechou as academias. Aí nas praças também tinham fiscais, até para você ter uma ideia, tinha até fiscais nas praças olhando a quantidade de alunos fazendo com o personal. E aí, voltando lá, eu creio que assim que eu conseguir mais 2 ou 3 alunos, eu já fico tranquilo para resolver esse problema da ferramenta. É questão de tempo, mas aí é aquela questão do reconhecimento, o pessoal me Sim. conhecer ali dentro. E a gente já vieram alguns alunos conversar com o proprietário da rede, sabe? Pô, cara, já deram feedback positivo a meu respeito. Então é um projeto piloto, é uma ideia que foi absorvida e estamos colocando em prática. Exige paciência, né? Paciência e resiliência, Sim, né? sim. Aquela questão do imediatismo, às vezes aparece, poxa, eu preciso para agora, mas Sim. não dá, gente. Tem que frear, tem que pôr o pé no freio. Cara, Sim. calma, relaxa, vai no seu tempo que dá certo. E nesse sentido, por exemplo, se você falou que você tem a ferramenta computador que ainda pode, que te auxilia nesse sentido, então, por exemplo, pô, não estou conseguindo fazer vídeos, mas eu consigo fazer imagens, você pode usar o Canva e produzir algumas imagens, algumas coisas nesse sentido, e já Sim, ir alimentando, por exemplo, as suas redes sociais. Então, é a é por questão aí da que eu comecei a constância e da mexer. frequência. Oi? É por aí que eu comecei a mexer, pelo Canva. Aí Exato. já tem algumas postagens prontas para começar a soltar, né? E Sim. são raros os momentos que eu consigo usar o computador em casa, porque ou está com a minha esposa ou estou com os meus filhos estudando, né? Então, Uhum. a gente tem apenas um. Então, a facilidade do celular seria essa: eu estou livre, né? Eu tenho um momento, eu vou ficar quietinho, 15 minutos quietinho ali no meu cantinho, no sofá, onde eu gosto de sentar e ter as minhas ideias e colocar em prática. E naqueles 15 minutos eu consigo render, sabe? Vai ser por pouco tempo, isso vai mudar já já. Não, sensacional. E aí o legal disso tudo, cara, coloca isso daí numa ordem de hierarquia, monta esse planejamento que daí você já vai colocando essas prioridades conforme você falou. E aí você pode usar até esse autoconhecimento que você já viu aí, que você já tem, por exemplo, para te ajudar nesse sentido, né, cara? Vou utilizar. Como é legal praticar, né? A gente fazer esse bate-papo, uma mentoria. A hora que você apresentou os gráficos aqui para mim, foi uau, peraí, realmente tá batendo muito, né? É gostoso a gente ter. A Uhum. gente fica algum tempo sem ter contato com um tipo de ferramenta, quando você vê ter algo diferente que já te chama atenção na hora. É Sim, muito sim. legal. E você tem utilizado isso com os seus alunos também ou não? Vou começar a utilizar agora. Então, a gente está com esse processo de adaptação, né? Eu estou frequentando 3 academias da rede por enquanto, e aí eu quero apresentar a proposta final. Vamos colocar o coaching esportivo dentro da academia. Já pensei aí num futuro próximo, como você diz, ouso a dizer em trazê-lo para cá, para fazer uma sessão com os alunos, sabe? Para eles entenderem não só o porquê de estar ali fazendo um exercício físico,
mas o porquê deles estarem fazendo exercício físico para o futuro, para a saúde, para eles terem Sim. uma mentalidade realmente de campeão, não só pela prática do esporte, mas para a vida. Eu lembro muito bem quando eu saí da nossa formação, eu saí dali, eu vim escutando uma música no carro na estrada, era Don't Stop Believing, eu esqueci o nome do Journey, é um rockinho mais clássico, e eu vim escutando, poxa, não posso parar de acreditar, realmente, eu tenho que acreditar em mim, aqui eu aprendi, eu tive a oportunidade de aprender contigo aqueles 2 dias de imersão, que, cara, eu não tive em lugar nenhum. Eu já tinha participado de alguns outros seminários, algumas outras palestras, alguns cursos que não tinham virado a minha chave como foram viradas naquele dia, minhas chaves, né? Eu digo chaves porque viraram várias naquele dia, Uhum. naquela palestra. E dali eu vi, poxa, eu preciso realmente acreditar em mim. E como eu falo para os alunos ali na hora do treino, pau no gato, vamos para cima sem dó. Exatamente, cara. Não, sensacional. E é isso aí. E aí, como a gente diz, né? Ouso dizer, então você colocando essas ferramentas em pauta aí, e ao mesmo tempo já usando dessa ferramenta que a gente acabou utilizando aqui, então você tem um autoconhecimento ainda maior agora, né? E esse é um dos grandes desafios, né? Muita gente às vezes fala, cara, mas o que é autoconhecimento? Como eu meço o meu autoconhecimento? Existe possibilidade? E aí a gente vai vendo e vai buscando e vê que sim, que é possível, né, cara? E aí você vai equilibrando e vai trabalhando todas essas questões, né? E aí é Muito muito bacana. interessante nesse sentido. E existe mais alguma ação que você acredita que você possa tomar que vai te ajudar ainda mais nesse desenvolvimento? Ou por hora é isso? Por hora é isso. Por hora, essa é a principal questão do momento. Não, show. E, cara, se você fosse resumir tudo que a gente conversou aqui em uma palavra, que palavra que seria? Fenomenal. Só a ferramenta, a hora que você me apresentou esse gráfico aí para mim, tipo, foi aquele assim, hã? Caramba, esse cara me conhece de quanto tempo já? Quanto tempo que ele é meu amigo, que ele sabe dizer tudo isso? Né? Numa sequência de respostas, e aí em 10, 15 minutos o aluno, a pessoa ou o mentorado pode fazer, e cara, pum, explode na hora. É Sim. incrível, fenomenal. São ferramentas que qualquer pessoa pode fazer, né? Sendo aplicado por um profissional, qualquer pessoa vai fazer e vai se surpreender. Exatamente. E o esporte precisa mais disso, né, cara? Eu falo que o esporte ele ainda é visto. Eu vejo isso, e eu falo isso não só no fitness, mas eu vejo isso num geral, por exemplo. Então, eu vejo um amadorismo em alguns sentidos ainda muito grande, né, cara? Então, o pessoal negligencia muito essa parte da gestão, do autoconhecimento para aceleração de resultados, que ainda continua de uma forma muitas vezes arcaica. E os profissionais que detêm esse conhecimento, que é o seu caso, então você consegue acelerar mais rápido o resultado dos seus alunos, você consegue propiciar para eles ali uma explicação mais clara, uma comunicação mais assertiva com eles de uma forma mais eficiente, né? Então, imagina se o esporte tivesse mais disso. Então, Eu seria. cheguei a, eu cheguei a fazer desculpa de cortar, eu cheguei a fazer um estágio por um período de tempo que eu tive, não foi um atrito direto, mas eu percebi assim que o proprietário da academia ele percebia esse meu jeito de colocar, esse meu jeito de abordar os alunos, era diferenciado. O jeito dele era mais, como você disse, mais arcaico, é um cara mais antigo, um cara fenomenal de conhecimento, de técnica. Pô, eu aprendi muito com ele ali. Mas a questão do contato com o aluno, do carisma, do conduzir uma conversa, da pergunta certa na hora certa e fazer o aluno acreditar em si, ele percebeu que, poxa, caramba, tá se destacando muito. Peraí, tem alguma coisa errada. Não, peraí, vamos no jeito, vamos conversar, vem cá, papapá. E eu acabei saindo desse estágio onde eu fazia, porque eu percebia que eu já não estava sendo mais bem visto ali dentro, né? Incomodou, né? E alguns alunos chegaram a dar um feedback de, poxa, põe ele no seu lugar, você muda de horário, ele fica no seu horário. Mas, poxa, foi uma situaçãozinha meio chata, assim, sabe? Eu prefiro manter uma amizade, né, um respeito, não posso perder o respeito pela pessoa, de jeito nenhum. Isso aí. Aí chegamos num acordo, cada um pro seu canto.
E hoje, graças a Deus, eu tô nessa rede que é bem grande aqui na região. Não, que bacana. Isso mostra o profissional que você vem construindo, né? Que você vem aí lapidando. E isso só é possível, por exemplo, e muita gente me pergunta, cara, como que eu faço para me destacar, por exemplo? E o que eu mais vejo dos profissionais do esporte é que eles focam muito na questão técnica do negócio, então, vou nada contra isso, muito pelo contrário. Mas, vou fazer mais uma pós-graduação, vou fazer. E muitas vezes está no comportamento, na forma como se comunica, na forma como lida com os alunos. Isso tudo acaba criando um diferencial, né? Aquele período de só ficar dando tapinha nas costas e falar, vai, você aguenta mais um, sem conhecer o perfil do aluno, já não Exatamente, existe mais, né, cara? Ou até existe, mas não funciona tanto, né? exatamente. Cara, Bom, fenomenal essa mentoria. Top, top demais. não, tranquilo. E, Leandrão, para nós fecharmos aí de 1 a 10, que nota que você dá para a nossa mentoria aí? 10, poxa, não tem como dar menos. Não tem como Legal, dar menos. sensacional. Leandrão, agradeço demais aí a sua participação, parabéns aí, sucesso na sua jornada e Eu que conte agradeço. comigo e com a Academia Mente Campeão sempre aí, viu? Muito obrigado pela oportunidade, cara. Eu sempre acompanho, desde que eu saí de lá da nossa formação, o tempo todo eu estou ali acompanhando seus conteúdos, canal no YouTube, Instagram. Eu tenho ali uma confiança e uma certeza de que ali tem conteúdo que vai me agregar muito valor, sabe? E eu faço de Sensacional. modo que isso continue explodindo, que continue a impactar mais pessoas, principalmente, e que mostre para as pessoas, principalmente para as pessoas que têm ainda esse pensamento fechado, sabe? Aquela visão arcaica do fitness, do esporte em si, só técnica, técnica, técnica. Calma, a técnica é aliada à mente. Isso que você faz é muito bacana, sabe? Apresenta, mostra para as pessoas que existe esse outro lado que é fundamental também para um atleta, para um aluno, para qualquer pessoa. Eu digo que o coaching é para todos. Todos deveriam ter um coach, na verdade. Não, sensacional, cara. Show de bola. Muito obrigado aí. Fico feliz aí e é recíproco. E aí, conta com a gente aí. Maravilha. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço aí, cara. Tudo Até mais, certo. Leandrão. Valeu, até mais.